mais legal é ver essa torcida aí, maravilhosa, presente ao estádio, compareceu hoje, quase 20 mil torcedores, muita gente aqui emocionada, fazendo a festa. É Guarani! Vamos voltar pra Série B, vamos voltar pra lá! É pro grau, porra! Aí quando você vai disputar, você vem da Série C, né? Disputa um paulista e é rebaixado. Aí você vai disputar uma Série B que é muito mais... O nível já melhora, exige muito mais, né? Inclusive financeiramente. Eu fiquei muito preocupado. A torcida era pro Vadão, que parecia o melhor das alternativas que tinha e das pessoas que tinha. De Luciano Dias e Cidinho, qualquer coisa que quer, só pra meter também. Olha, até a chegada do Vadão, não sei se é isso que você está perguntando, mas até a chegada do Vadão eu não botava fé, não. Nossa, eu não sei se pode citar nomes, né? Mas Luciano Dias deixou a desejar e muito. Com o Adriano Gabiru também, veio o Adriano Gabiru, daí você já começa a criar uma expectativa melhor sobre o time, mas com nomes desconhecidos, que a gente já imaginou que fosse naufragar. A expectativa começou bem, né? Contratou o Gabiru, o Walter Minhoca, o técnico Vadão. E aí veio um monte de desconhecido, né? A galera falando, tal, esse não. Nem vou citar os nomes, né? Pra não... Cara, eu fiquei super preocupado porque, assim, não estava vindo nenhum jogador conhecido. Ninguém sabia quem era Kaique. Achava que o Guarani estava tentando montar um time com os jogadores novos aí para tentar se manter, para não fazer feio. Não acreditava muito, não. Eu achava que ia ser um time intermediário. E quantas partidas você acha que vai ser necessário para o Guarani pegar o ritmo certo na competição? Eu acredito que de 5 a 6, né? Acredito isso. Nós estamos ainda tem, principalmente no entrosamento. Os jogadores estão se conhecendo agora, a superação nesse momento. Não tem conversa, não tem que tentar o mais rápido possível na superação de passar por cima. Muita esperança de ver o Guarani subir. Mas, cara, eu tive um sonho, velho. Eu sonhei que eu vi o Guarani levantar uma taça. E essa taça não era a taça de primeiro lugar, mas eu sonhei essa parada. Eu falei pros negros. A estreia é contra o Fortaleza, longe de casa. Poderia ser positivo, já que jogando no campo do adversário, a equipe não tem a princípio a obrigação de vencer. Mas todo mundo sabe que é essencial somar pontos em todos os jogos. E por que não começar já no primeiro? Agora, eu desconfiava que é isso, né? O que tá acontecendo? O time tinha acabado de cair no Campeonato Paulista, ganhando de 4-2 do time recém-campeão. Poxa, veio o jogo contra o Fortaleza e foi aquela surpresa legal pra caramba, né? O Douglas pegando o pênalti. Good God, y'all!
bateu, tem espaço, bateu pro gol! Gol! Primeira cobrança da falta. Isso perigoso pro Guarani, veio por baixo, o Gleison não cortou! Gol! Foi acima do que eu esperava. Eu acho que uma equipe sem treino, visivelmente sem condicionamento físico, o ritmo de jogo, sentiu demais. O grande adversário nosso no segundo tempo foi a parte física, mas mesmo assim os jogadores trocaram um passe, jogaram um belo futebol pelo tempo que nós tivemos. Eu acho que foi bem acima do que a gente esperava. De repente começa a ver o jogo, o Kaique já meteu um golaço no começo, já saiu berrando pela janela aqui. Pô, a gente viu aquele primeiro jogo lá contra o Fortaleza, 4. Pô, agora a esperança já subiu lá em cima. Pô, agora a gente parece que vai. No final terminou 4-2, deu uma alegria do nada, assim, de... Fazia tanto tempo que eu não vi o Guarani ganhar um jogo, hein? Acho que encaixou mesmo, né? E eu acredito nisso. Aquilo que o Vadão falou, que ele sempre usou esse termo, deu liga. E eu acredito nisso, eu sempre acreditei nisso, que um time, quando ele é formado, não adianta você ter 2, 3, 4, 5 craques no time. Se o time não encaixar, não vai sair do papel. Brinco de ouro, o Guarani passou pelo América de Natal. Rodriguinho emendou de primeira para fazer um belo gol e dar a vitória ao Bugre. Foi ganhando jogos, essa campanha é excelente. E agora estamos aí, brigando para subir. Não conseguia nem depois dos primeiros jogos, assim, ganhando, não conseguia nem dormir, cara. Ia embora pra casa, gastei a buzina do meu carro. Falta pro Guarani, bola na área, cruzamento, Bruno Aguiar sozinho pro gol! Toque de cabeça sem chance pro goleiro do Figueirense, Wilson. O Guarani na Série B vence todas. E o Bruno Aguiar de cabeça abre o placar no Orlando Scarpelli. 0 Figueirense, 1 para o Guarani. A 6 do Vasco, partiu. Douglas caiu e mandou para escanteio. Espalmou para escanteio. Cada jogo eu vejo como uma história diferente. Seria muito bom continuar os 100%, mas a gente sabe que isso aí não vai durar não ia durar até o fim do campeonato. Agora o importante é somar, não dá para ganhar, vamos empatar. Não sei, aí começou um pouco mais a confiança um pouco mais no time, não para o acesso, mas a confiança, o time se manter pelo menos na Série B. E começou a ganhar, e a gente esperando o momento em que o time fosse parar, fosse dar a freada, e não veio, né? Ele veio muito ali pra frente, e aí o time já tava bem, e depois ele reagiu muito bem, né? Pra mim, depois dos 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate, eu só pensava que o tombo ia ser maior. Sensacional. É emocionante, é indescritível a emoção que tem a vitória do derby.
dúvida que foi o derby, né? Clássico, né? O gol mais lindo que o Kaique vai fazer na vida dele, mais importante. O derby, cara. Falar do derby é... Eu não lembro nada. 3 dias sem dormir. Eu não lembro nada. Pois é, né? Já tava até criando um tabu, eles andavam chamando a gente de freguês. 3 dias fazendo festa. Eu fico arrepiado, né? Mas, cara... É arrepiado. Isso é coisa de outro mundo. Nossa senhora. Eu não tinha uma expectativa muito boa, não, sabe? Foi um gol no comecinho do jogo. Cara, pra mim, derby sempre era do Guarani. Foi o grito... Aquele gol foi o grito de gol mais... Voltei no outro dia sem voz. A gente se segurou. Eu fiquei temeroso pela confiança do time. O jogo foi bom. Pô, confesso que eu fiquei assim, na semana anterior eu fiquei tenso pra caramba, eu fiquei com medo. Medo sempre tem, né? Por favor, cara, a gente vai perder no campeonato, mas não pra eles. O derby foi acho que daí foi o que disparou a gente, né? Mas derby lá no campo deles lá é diferente, porque eu acho que tipo, a torcida do Guarani é muito maior que os 3, 4 mil que vão pra lá. Eu fico arrepiado. Puta, olha, eu até arrepio, o negócio é louco mesmo. Esse é o jogo que, se o Guarani ganhar, certeza que o Guarani já tá com um pezinho ali na Série A. Mas quem vai pra lá vai com espírito de vencedor, e esse é o verdadeiro bugreiro, né, pra mim. O Guarani ganhar aquele derby foi pra lavar a alma mesmo, né? Olha, só de entrar lá naquele ambiente já me dá náusea, eu já não durmo, não gosto nem de ir. Mas o derby lá também é sempre mais legal, aquele tipo desgostoso de ingresso. Eu fico arrepiado. E aquele golaço do Kaique no primeiro minuto, teve muita gente que acabou nem vindo, né? Tava ali começando o jogo. Esse vai ser de todos, sempre, vai ter muitos jogos. Mas o derby é o derby, vai ser sempre. Olha lá, você vai pulando pra Série A, é o seguinte, pra vocês não tem mais boi, é Guarani, hoje acaba essa tabu, é a única coisa que sustenta vocês até hoje, é esse tabu desgraçado, certo? Hoje acaba isso aí, 3-0 Guarani, e vão ficar mais 120 anos sem ganhar nenhuma. Aqui é Falcão falando. O Chiqueirão é nosso! Duas coisinhas aqui rapidinho. Nós temos que ter muito equilíbrio, que é um jogo importante de concentração. Concentração contando com o companheiro Marco. O Padrão está falando, nada mais motivante que um jogo desse, cara. A torcida, nada mais motivante do que a gente já passou essa semana. A preleção, pô, gente, é agora, é agora. Então todo mundo estava esperando, é agora. Vamos lá, vamos entrar, vamos ganhar esse jogo. Pessoal, eu vi isso só, esquecemos de falar na preleção. Se a gente sair com a bola, fazer aquela jogada de saída do Kaique, né? Ou com o Maranhão ou com o André. Tá? Bom, pessoal. Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai o seu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos por todos! Vamos por todos! Vamos por todos! Abre aí, Sérgio. Abre aí, vamos lá.
Eu não vi como foi. Como foi o gol? Fala. Chutou no meio de campo, Kaique chutou, é golaço! Quanto agora? Falta 45 minutos. Avante, avante, meu bugre!
Preta recebeu o líder Guarani. Kaique chutou forte e fez o único gol do jogo. Ponte Preta 0, Guarani 1. Desabafo, velho. Liguei pro meu pai. Nasci, sou bugrino. Nasci em Guarani, meu pai bugrino desde sempre. E mora em São Paulo, né? Então trabalho bastante, é difícil a gente se comunicar, assim. Mas nessas datas, que nem tipo, agora no acesso aí também, a primeira pessoa que eu liguei foi pra ele. Ele que me passou esse sangue verde e branco. E pô, a gente sofre, né, cara? O que teu pai falou pra você no telefone? Chorava, só não conseguia falar. Participar, eu senti a parte dos meus colegas, gritei, participei com eles, foi uma coisa diferente. Eu sei que não é diferenciado mesmo, a gente é possível. Eu sei que é pequeno, fácil, mas eu estou muito Aquele gol maravilhoso do Kaique. Então, na hora que o Kaique marcou o gol, eu comecei a chorar no estádio. Ele viu um estresse assim uma vez. Aquela tijacada no ângulo, não teve como, cara. Jogamos o chiqueiro abaixo e já era, né? Caiu pra rede, fez explosão, explodiu ali, não parou mais nem um minuto. Se você me perguntar lance
Os lances que aconteceram, que tipo, vendo depois a gente vê que foi uma defesa do Douglas, um chute que foi pra fora. Tinha que ganhar, cala a boca dos negros lá, porque ele tava enchendo o saco já. Eu não fazia eu sabia que o Guarani tava ganhando um derby no Chiqueiro e eu tava extravasando e foi isso. Acho que assim que deu o apito, enquanto um monte de gente pulava e gritava, nós olhando sentou na arquibancada e começou a chorar. As duas crianças sentaram aqui, todo mundo pulando e falava assim, não é possível. Conseguimos, e só chorava, um olhava pra cada outro, chorava e falava, vamos sair? Não. Correu o jogo inteiro, o time se entregou, o time se superou. Até nos momentos mais difíceis do jogo, onde a gente, onde até eles jogaram um pouco melhor, a gente segurou o tempo todo. A torcida espetacular. 2 gritos enormes, né? Quando fez o gol e quando acabou. Fica arrepiado, né? É arrepiado. Até que enfim gritar de novo, quem manda aqui em Campinas é a gente e mais ninguém. Eu torço pro líder. Desvio, saiu Luiz, sobrou! E a sobra do Osmar. O Guarani começou bem e logo fez 1 a 0 com o Ricardo Xavier. No início da etapa final, o Iranildo empatou de pênalti e acabou com uma invencibilidade que durou 520 minutos do goleiro Douglas. O herói do jogo foi o atacante Dairo. Ele recebeu um lindo passe do Kaique e aumentou para 7 pontos a diferença do Guarani em relação ao vice-líder do campeonato. Na esquerda, olha o Guarani chegando com o perigo, Kaique no cruzamento, nem Paraíba! Gol! Cabeça. 1 para o Guarani, líder isolado na Série B do campeonato. 0 para o Duque de Caxias. O Duque de Caxias do finalzinho, pressionando ainda. Olha o cruzamento na segunda trave, toque de cabeça, a bola vai entrando. Gol! É do Duque de Caxias. O Guarani é assim, é gostoso que você fala, agora vai, e não vai, agora vai. Aquela eterna esperança. Nunca fiquei nessa de esperança. Já tive muito, mas puta, quanto mais você fica, aí você toma um tombo, você vai ficando duro, né? Aí surpreendeu. Assustou. Foi sim, eu falei, putz, vai começar, né? A sequência que veio depois que foi mais preocupante. Não tanto essa derrota. É de Davi, é do Paraná Clube em Campinas. Até contra o Paraná, quando a gente perdeu, aí foi a primeira derrota em casa, querendo ou não, ele foi um certo ponto especial que mostrou que a gente não era imbatível. E isso deu mais humildade ainda, tanto para a torcida ver que nós queremos ter muito mais força do que a gente já mostrou que tem. Com tranquilidade o jogo, poderia ter girado nos momentos que o Guarani colocou a bola no chão, trabalhou, chegou com facilidade no gol do ABC, porque tinha esse... Vai para a jogada individual, a bola chegou para Marquinhos, bom passe para Ricardinho, olha a chance do ABC do empate! Gol! Aquele jogo foi o primeiro jogo que eu fiquei com raiva do Vadão. Foi, poxa, a gente ganhando o jogo, sei lá, foi uma coisa inesperada, né? A gente, jogo na mão,
né? Foi assim, isso para mim é uma memória negativa, tá? Vai chegar nos últimos 10 jogos, perder tudo e vai cair de novo. Isso. Mas eu sou pessimista, do jeito que vinha. Guarani e Ceará. O Guarani sai na frente com o gol de Ricardo Xavier. 1-0 Bugre. Lançamento para a correria de Walter Minhoca. Ele toca na saída do goleiro. 2-0 Guarani. O Ceará desconta com Misael. Final, Guarani 2, Ceará 1. Ricardo Xavier sofreu o pênalti, ele mesmo bateu e fez 1-0 para o Bugre. O segundo gol do Guarani saiu no segundo tempo e também foi de bola parada, né? Cobrando falta. O Fabinho levantou, a bola passou direto. 2-1 Guarani. E o Bahia diminuiu com o Nadson. Fazendo boa jogada. A bola rolada para o gol do Nadson. Final 2-1. Rolou nessa época, eu lembro que rolou mesmo o assunto de que alguns meses estavam atrasados, né, dos salários dos jogadores. Teve a derrota para o Juventude lá, no último jogo. Foi uma derrota feia, mas não vem ao caso, né? Mas eu acredito que não, eu acredito que é triste você pensar que isso aí estava influenciando. Pô, cara, a torcida do Guarani é maravilhoso demais. É duro. É duro. 1, 2, 1, 3. Winners and losers, turn the pages of my life. We're beggars and choosers, with all the struggles and the strife. I got no reason to turn my head and look the other way. We're good and we're evil. Which one will I be today? The saints and sinners, life's a gamble and you might lose. There's cowards and heroes, both have been known how to break the rules. There's lovers and haters, the strong and the weak will all have their day. We're devils and angels, which one will I be today? Are you happy now with all the choices you made? Are there times in love you know you should have stayed? Will you compromise and realize the price is too much to pay? Winners and losers, which one will you be? Acabou o primeiro turno, eu ouvia muito na rádio eles fazendo conta de quantos jogos o Guarani tinha que perder pra cair, pra não subir. Aí você vê assim, pô, por que não fala ganha mais 2, ganha mais 3 e sobra que não? Se ele perder mais 7, 8 jogos, matematicamente não vai mais subir. Pô, você vê que parece que todo mundo tava fazendo a conta inversa, não tava pensando, não, vamos ganhar mais 3 que tá garantido matematicamente. There's a light and a dark side, standing at the crossroads. There
to